Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá ótimo. Então vamos lá. O próximo floral é o Holly. O Holly são para aquelas pessoas que têm muita raiva, muito ciúme, são muito desconfiadas, têm muita agressividade, pessoas que têm desejos de vingança por alguma coisa que elas sofreram, pessoas ciumentas. A gente também pode usar para animaizinhos, aqueles cachorrinhos que, quando você chega na casa, ele não deixa você chegar perto do dono, que já vai mordendo seu pé, já vai avançando, fica muito agressivo. Ele é excelente, porque ele neutraliza essas energias negativas e deixa tanto a pessoa quanto o animal mais generoso, mais calminho, mais tranquilo. Pessoas que têm muito ciúme, ele é excelente. Então, quando chega lá, quando chega crianças, né, por exemplo, com ciúmes da mãe, bebês, crianças que vão ter irmãozinhos, então você consegue trabalhar para filhos de mães gestantes. Esse daqui é um excelente floral para ser colocado na fórmula para tratar isso. Às vezes como forma de prevenção, inclusive, tá? Então, quando a minha segunda sobrinha nasceu, eu fiz um floral específico para minha sobrinha mais velha, e um deles era esse, exatamente para que ela não tivesse essa crise de ciúme, enfim, para evitar. Então, você trabalha na prevenção, não necessariamente no sintoma. Legal. Às vezes a pessoa, quando a gente trabalha, na hora que chegar lá na forma de como é que a gente faz para diagnosticar, né, os tipos de diagnósticos, um deles é com o baralho, viu, Marco? E às vezes quando a pessoa lê o que está escrito, ela fala, não sou nada disso. Porque as pessoas têm vergonha de dizer que elas têm ódio, raiva, inveja, são agressivas, mas a gente consegue perceber algumas coisas que elas são disso daqui. Às vezes é um momento que a pessoa está vivendo, a pessoa não precisa, a gente falou isso na outra aula, né? A pessoa, ela pode ser isso o tempo inteiro, então são aquelas pessoas extremamente ciumentas. Minha ex-nora era isso, ela tinha ciúme o tempo inteiro, mas ela pode estar passando por uma situação assim. Né? Eu já vivi crises de ciúmes e já vivi situações assim, mas por um período, então é super tranquilo. E você só precisa identificar se a pessoa é ou se a pessoa está. E depois a gente vai falar como é que a gente consegue diagnosticar isso, quando é e quando está. Dúvidas? Não, tranquilo. Tá. O Honeysuckle. Lembra que a gente tinha um floral que a gente passou agora há pouco, que é um floral onde você trabalha as pessoas que estão pensando muito lá no futuro. O honeysuckle é o contrário, pessoas que pensam muito no passado. Então, para aquelas pessoas que ficam nostálgicas, ficam se arrependendo das coisas que viveram, têm saudade, ficam falando dos desejos que não foram realizados. Então, elas ficam contando mil e uma vezes tudo o que aconteceu. Elas vivem como se elas estivessem lá ainda, elas não estão vivendo o presente. O que esse floral faz? Ele resgata a pessoa lá do passado para cá. Resgata a fé de que ela pode ser feliz, porque esse tipo de pessoa que fica pensando no passado, ela acha que lá é que estava o lado bom da vida, lá ela era feliz. Porque quando ela tinha aquele emprego, quando ela vivia com aquela pessoa, então ela fica sempre se remetendo ao passado. E então o floral ajuda a pessoa a vir para o aqui e agora e resgata essa sensação de que aqui ela pode ser feliz. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Aqui por enquanto. Esse é um floral que a gente trabalha bastante, tanto clemates, as pessoas que estão no futuro, quanto as pessoas que estão no passado.
porque elas ficam nostálgicas. Então, muitas pessoas não estão vivendo o aqui e agora. Elas estão ou no passado ou no futuro. Ô, Sandra, e você pode trabalhar sem a pessoa... Você percebeu isso, aí você pode pôr no floral? Uhum. Sim, é Porque quando às vezes você faz o diagnóstico e não a pessoa, né? Eu atendi uma pessoa essa semana onde eu fiz o floral, não deixei a pessoa escolher. Porque se eu deixasse ela escolher, ela não ia concordar com nada. Então, eu mesma preparei o que eu achava que a pessoa precisava. Então, você pode, você vai sentir. eu estou pensando numa pessoa que tem essa característica, e eu acho que ela ia falar que ela não estava assim. Isso. Né? Exatamente, elas têm a tendência de falar que não estão assim. Então, você vai perceber e você monta o floral de acordo com a necessidade dela, com o que você percebe que ela precisa, colocando lá as essências necessárias. O próximo floral é o Hornbeam. Hornbeam é um floral usado para momentos onde a pessoa se sente um pouco cansada, mas onde ela tem um bloqueio mental. É um cansaço mais mental do que físico. Então, sabe domingo à noite, quando tá passando Fantástico, você fala assim, putz, vai começar tudo de novo segunda-feira de manhã e vai começar a semana outra vez? É aquele cansaço de que vou repetir tudo de novo e não consegui fazer tudo o que eu precisava. Então, o Hornbeam é para esse tipo de situação. Para quando você se sente sem força suficiente para enfrentar mais uma semana de trabalho. Então, ele ajuda a renovar as forças e deixar você com uma atitude de mente mais aberta para poder fazer aquilo que você precisa durante a semana inteira. Então, ele serve para esse momento de cansaço, mas mais para o cansaço mental do que necessariamente um cansaço físico. Existe um cansaço físico, mas é bem pouco. É mais o cansaço mental que atormenta. Você está vivendo uma situação assim? Marco, tá? Esse eu acho que sou eu. É isso você, né? Também acho. Porque existe aí esse excesso, né, de coisa na cabeça. O Impatience. Impatience, ele é um floral utilizado para aquelas pessoas que estão ou são, né, impacientes, nervosas, apressadas, irritadas, são pessoas que não perdoam, ficam remoendo as coisas, pessoas que têm uma tensão mental muito grande. Elas estão sempre muito agitadas, muito nervosas, tudo elas querem para ontem. Isso às vezes acontece também com crianças e também com os animaizinhos que ficam andando para lá e para cá, sabe, ficam correndo no quintal. Aqueles animais que... Eu tenho um cachorro aqui na minha rua que ele é exatamente esse floral. Qualquer coisa assim, qualquer carro que pare na rua, ele já faz um escândalo enorme, fica correndo para lá e para cá no quintal e late. Ele é irritadinho por natureza. O que o floral faz? Ele promove o perdão, a complacência, ajuda a pessoa a conviver em fraternidade. Então, no caso do cãozinho, vai conviver, né, sem ficar latindo demais, irritado demais. E a principal função do floral é trazer paciência para a pessoa, calma e paciência. Calma, paciência e tranquilidade. Então, a gente pode colocar essas três frases como sendo as mais importantes do que o floral faz. E aí, tá indo muito rápido, gente? Para mim tá beleza, né? Minha segunda vez. Né? Marco. Tranquilo. Falhou um pouco o áudio, mas tá tranquilo. Falhou o áudio, é isso? Eu acho que é o telefone aqui, tá? Bom, depois você revê na aula lá, na gravação,
Mas, de uma maneira geral, o Impatience ele serve para pessoas impacientes e ele traz paciência, calma e tranquilidade. Então, o foco do floral é trazer isso para a pessoa. O próximo floral é o Lark. Lembra que a gente se perguntou sobre autoestima? Sim. Então, esse é o floral para autoestima. Então, além do Crab Apple, que está muito ligado à questão da autoestima num nível mais físico, né? Então, a pessoa não gosta da aparência dela, não está satisfeita com o que ela está vendo. O Lark, ele serve para aquelas pessoas que elas se sentem inferior aos outros. Então, elas muitas vezes não iniciam os projetos delas, aquilo que elas querem, porque elas têm certeza de que elas vão fracassar. Então, são pessoas assim que elas têm, por exemplo, vontade de estudar. Ah, não, mas não vou, porque não vai dar certo, porque eu não vou conseguir, porque eu não vou aprender. Então, nada ela faz porque ela não confia nela mesma, na capacidade dela. Então, isso daqui está ligado a uma autoestima, mas é uma autoestima muito mais profunda, sabe? Que vem bem do interior, onde a pessoa não confia, não tem confiança em si mesma. O que o floral faz? Ele resgata essa confiança de que ela é capaz, de que ela vai vencer os desafios e que ela, mesmo com os riscos que tenham nisso tudo que ela precisa aprender, ela vai conseguir dar conta de todas as coisas que ela vai se propor a fazer. A gente usa bastante isso em pessoas que estão com depressão, por exemplo. Né? Então, juntando lá o Gentian ou o Górcia, porque a pessoa que está depressiva, muitas vezes ela está também depreciativa. Então, a gente trabalha melhorando a autoestima dela para melhorar a depressão. Ah, eu não peguei. Você falou que você põe esse junto com o Górcia, é isso? Muitas vezes, com o Górcia ou com o Gentian. Porque a pessoa em depressão, ela também perde a fé nela mesma, né? Não acredita, não acha que ela não vai conseguir mudar aquela situação, não vai conseguir lidar com o problema dela. Então, trabalha junto com o Górcia e com o Gentian para melhorar a autoestima. Legal. Boa dupla, hein? Tudo bem aí, Marco? Tô tranquilo, só anotando aqui. Tá. Mas tá tranquilo. Tá indo muito rápido? Se tiver rápido, você fala. Vou pegar um lápis preto. Não, tá jóia. Tá. O Mimulus. O Mimulus é um floralzinho lindo, adoro ele. Para as pessoas que têm medo, mas medo de coisas conhecidas, tá? Lembra que o Aspen lá atrás que a gente viu, para aquelas pessoas que elas têm uma sensação ruim, um sentimento ruim, como fala? Uma apreensão ruim. O Mimulus não. O Mimulus são para coisas que a gente sabe que tem medo. Então, medo do escuro, medo de barata, medo de falar em público, medo da morte, medo de coisas que você sabe denominar o que são. O que esse floral faz? Também para pessoas tímidas. Porque as pessoas tímidas, elas ficam assim, encolhidinhas, né? Então, essa timidez pode gerar uma série de medos. Medo de se comunicar com o outro, medo de falar e a pessoa não dá atenção, enfim. O floral ajuda a pessoa a aprender a lidar com o medo dela e enfrentar esse medo que ela tenha. Vou contar uma experiência a respeito desse floral, mas eu preciso de um minutinho só um minutinho. Tá. Esse não tá pronto aí. Desculpem, gente, vamos lá. Então, eu tenho uma experiência bem legal. Uma paciente minha, quando ela veio para fazer o floral, ela veio porque ela tinha muito medo de avião
e o marido tinha, na lua de mel dela, ela viajou, não sei se foi para o Caribe, para onde foi, e ela não aproveitou a lua de mel, porque ela ficou chorando os 3, 4 dias que eles ficaram lá, porque ela estava pensando na volta. E daí, depois de 1 ano de casado, o marido comprou uma nova passagem para eles poderem fazer uma lua de mel de verdade. E daí ela veio para fazer o tratamento de floral 5 meses antes da viagem. E a gente trabalhou fundo, né? Mas ela é uma pessoa assim que ela tem muita força de vontade e ela vai fundo, não tem medo de tomar floral ou de fazer terapia. E a gente trabalhou com mímulos muitas vezes. E ela fez a viagem e ainda viajou de barco lá. Ainda foi fazer um passeio que era tipo uma montanha-russa, alguma coisa assim, sabe? Porque ela perdeu o medo de um monte de coisa. Então eu tenho uma excelente experiência com mímulos. A Eliana a gente está tratando o Renato, né? A Eliana não tá aqui, mas depois ela assiste a aula. A Eliane está tratando o Renato com mímulos para ajudar do avião. Né? Então, nesse aspecto, ele é muito, muito, muito legal. Para crianças, né, que tem medo de escuro, medo de dormir sozinha no quarto, o mímulos. Beijinho, Maria, para você. Daí a gente tem... Conhece alguém que precisa de mímulos aí? Oi, eu. Maria. Vamos fazer um floralzinho para Maria. Ó, o outro floral que a gente tem é o mustard. Mustard são para aquelas pessoas que elas estão passando por uma fase onde ela tem uma tristeza profunda e ela aparece de repente, essa tristeza. E ela fica meio depressiva, meio melancólica, mas daqui a pouco tá tudo bem. Então é como se ela tivesse numa montanha-russa, né? Então tá tudo bem, ela fica mal, depois tá tudo bem, ela fica mal. Então fica nessa inconstância. E esse floral, ele ajuda muito a sair dessa melancolia e trazer uma alegria de viver. Porque a pessoa sente uma dor, principalmente elas relatam bastante uma dor aqui na região do peito, sabe? Porque essa tristeza, essa melancolia bate aqui na região do peito. E então ele traz essa alegria de viver e uma melancolia, assim, fornece uma grandeza da alma ao invés da melancolia. Início de depressão muitas vezes começa assim. A pessoa começa com essas inconstâncias de sentimento. Então, se você tem alguém aí do seu convívio que está passando por um dia está triste, um dia está alegre, outro dia está triste, ou às vezes no mesmo dia a pessoa apresenta essa oscilação, fica atento porque pode ser uma oscilação muito grande e pode significar aí o início de uma depressão. Conhece alguém assim, Marco? Será que ele está ouvindo? Marco, está ouvindo a gente? Agora deu uma cortada aqui, mas eu acho que é o aparelho. Tá. Eu tinha perguntado se você conhece alguém que tem essa oscilação de humor, Tem bastante algumas pessoas que eu já identifiquei aqui. Uhum. Posso estar usando isso aqui, porque bateu bastante as informações que eu conheço das pessoas, né? Uhum. Entendi. Ó, o outro floral é o oak. O oak são para aquelas pessoas que elas estão doentes, estão cansadas,
Mas elas, uma vez que elas se comprometeram a fazer alguma coisa, independente de estarem doentes ou cansadas ou com algum outro tipo de problema, elas vão cumprir com os seus compromissos. Acho que eu conheço alguém assim, Marco. São pessoas que vão esconder... Isso também tá bem. Tá bem, né? São pessoas que vão esconder o cansaço, sabe? Elas vão fazer de conta que não estão cansadas, vão lá e vão trabalhar e cumprir com as suas obrigações. Então, o que esse floral faz? Ele ajuda a pessoa a se manter mais centrada e vai ajudá-la a lidar com os limites dela. Para que ela consiga suportar dentro do limite, não vai fazer além do limite. Preciso só de mais um minutinho. Acho que tem que desligar o fogo lá, tá queimando. Ó, que esse floral... Peraí que caiu aqui do meu ouvido. O que esse floral faz também? Ele... essas pessoas que agem dessa forma, muitas vezes elas querem ser meio guerreiras, sabe? Por isso que elas vão lá lutar pelas coisas do dia a dia. Então, ele dá uma acalmada para que ela cumpra dentro do limite dela todas as obrigações que ela precisa. Geralmente as pessoas que vêm com essa característica, a maioria ela tem essa personalidade. Às vezes a pessoa está passando por um processo onde ela está assim, mas na maioria das vezes ela tem uma característica de ser assim. Então, você pode dar seu próprio exemplo. Você acha que você está vivendo uma fase onde você está assim ou você é assim? Hein, Marco? Acho que ele não está ouvindo o que a gente está falando. Bom, então vou continuar, tá? O Olive. O Olive são para aquelas pessoas que estão extremamente esgotadas. Diferente lá do Hornbeam, que é um cansaço mais mental, o Olive, ele é um esgotamento. É um esgotamento físico, esgotamento mental. A pessoa está completamente sem vitalidade. Ela está exaurida, exausta. É aquela pessoa que chega em casa e se joga assim no sofá e ela não consegue nem tomar banho para concluir o dia dela, de tão cansada, tão exausta que ela está. Então, o floral, ele ajuda a recuperar essa vitalidade e a ter energia suficiente para fazer tudo aquilo que ela precisa. Tá dando para ouvir aí, hein, Marco? Mari. O Pine. O Pine, ele é um floral utilizado para aquelas pessoas que elas ficam se culpando pelas coisas que acontecem com os outros. Então, ela se recrimina muito, ela se culpa por tudo que acontece. Então, choveu em São Paulo, tá tudo alagado, ela tinha um compromisso e ela chegou atrasada. Então, ela vai se responsabilizar por aquilo que está acontecendo. Ela não consegue ficar tranquila e calma para levar essa situação como sendo uma adversidade que poderia acontecer com qualquer um. Não. Então, ela se culpa dizendo que ela deveria ter saído mais cedo, que a responsabilidade é dela, enfim. Então, esse floral, ele ajuda a pessoa a elevar o conceito sobre si mesma e a ter mais autorrespeito. Então, ela não vai precisar assumir a responsabilidade por tudo aquilo que nem é responsabilidade dela. Conhecem alguém assim? Marco, se você não tiver... Conhece? Vou falar para o Marco tentar reiniciar.
Acho que ele está sem áudio lá. Ó, agora é o Red Chestnut. Esse também é um floral que a gente usa bastante no consultório. O Red Chestnut são para aquelas pessoas que têm uma preocupação excessiva com os outros. Elas estão sempre antecipando desgraça e elas acham que vai acontecer alguma coisa com as pessoas que elas amam. Oi, Fê, seja bem-vinda. Então, o Red Chestnut, para aquela pessoa assim, seu filho chega 6h30 da tarde em casa, são 6h35, ele não chegou, daí você já está pensando, foi assaltado, bateu o carro, foi sequestrado. Então, sempre tem uma desgraça por trás das situações que a pessoa está vivendo, né? Ela sempre fica desesperada achando que alguma coisa ruim aconteceu. Então, esse floral, ele vai ajudar a pessoa a sempre ter uma atitude mais aberta, pensamentos mais positivos e resgatar essa capacidade de não antecipar coisas negativas. Então, a pessoa fica vibrando mais positivamente e não fica com essa preocupação exagerada, sabe? Fica tudo dentro de um limite mais ameno. Ela vai se preocupar sim, mas sem ter essa neurose de ficar antecipando coisas ruins. Conhecem alguém assim? Isso aqui é típico de mãe também. E tem muitas mães que são assim. Tá ouvindo agora a gente, Marco? Agora eu tô ouvindo. Reiniciei aqui. Que ótimo. Aqui. Tá. Agora a gente vai falar sobre o Rock Rose. Rock Rose, ele também é um floral para medos. Só que esse aqui é um medo mais de pânico, mais de terror, de pavor. Então, por exemplo, as crianças, quando elas acordam de madrugada, no meio de um pesadelo, é esse tipo de pânico, de medo que elas têm, né? Então, esse é um floral usado para pessoas que passam por susto muito grande, passam por um trauma grande, sequestro, assalto, notícias ruins, acidentes, risco de vida, enfim, qualquer situação onde ela sofra um trauma e aquilo deixe a pessoa muito ansiosa, muito nervosa, devido à situação. Então, ele é usado em emergências graves, digamos assim. Não, você não vai puxar. O que o floral faz? Ele libera a pessoa das preocupações em que ela teve. Então, por exemplo, em caso de assalto, onde você fica, sabe, sobressaltado, então qualquer carro que você vê, você já acha que você vai ser assaltado de novo. Então, a pessoa consegue se liberar desse trauma, disso que aconteceu, e vai enfrentar melhor os momentos difíceis, vai trazer uma calma e uma tranquilidade para lidar com a realidade que ela vive. Esse é o Rock Rose. A gente vai sair dessa sala e vamos lá para outra sala, tá? De novo. Agora que eu entrei. Então, a gente está saindo da sala, Fê, vamos lá para outra sala porque está vencendo o horário, tá bom? Ok. Vamos lá. Tá bom.